Romanos 9, o Amém das Escrituras, ou do Velho Testamento, versículo 25 a 29. Como também dizem Oséias, chamarei meu povo a que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos nos não deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Então, em Oséias falava das 10 tribos, que foram dispersas, e no caso dessas 10 tribos surgiram os samaritanos, que o judeu os considerava piores até que os gentios, porque eles tinham lá uma religião misturada. Então aqui Paulo está falando dos gentios, chamarem meu povo, que não era meu povo, usando esse texto de Oséias, e amada a que não era amada. Então, na escolha de Deus, ele chama amada quem não é amado, e não depende de quem quer ou de quem corre, como ele disse antes. E no lugar que foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Ele torna pessoas filhos dele, como todos que o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, Deus oferece o sacrifício de Cristo e toca em corações, e a pessoa responde recebendo. Lá no tempo de Jesus, a Bíblia diz que muitos creram nele, mas não o receberam, não confessaram, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, é uma coisa incrível, ele torna pessoas filhos dele. A gente estava longe, mas agora, pelo sangue de Cristo, nos aproximamos. Os judeus acharam que eles eram filhos porque eram judeus, mas aí eles rejeitaram Jesus, e rejeitando Jesus, eles estavam rejeitando a Cristo, ao Pai também, E Isaías, ele clamou, com pesar, clama, é um clamor, como os profetas, levantando, madrugando e clamando, chorando sobre Israel, como Jesus chorou ao entrar em Israel, clamou, E Isaías clamou e diz que o remanescente é que será salvo, porque o remanescente é o restante, Nem todos que são de Israel são israelitas, então os verdadeiros israelitas são os remanescentes. E Deus vai executar, ele diz, ele completará a obra, ou executará a sua palavra, pode ser traduzido assim. Ou seja, Deus falou e ele vai fazer. Muitos acham que ele não vai fazer, mas vai fazer. Dilúvio veio e pegou a humanidade surpresa, no ano 70, Tito destruiu Jerusalém, pegou os judeus de surpresa, mas Jesus já tinha profetizado. Então o Senhor vai executar a palavra dele em justiça sobre a terra, porque é um Deus justo. E ele vai deixar uma semente, que é os que vão ser salvos, E se ele não fizer isso, ele não deixar a semente ou remanescente, então nós vamos virar como Sodoma e Gomorra, Uma planície destruída pelo desastre, Onde nunca mais provavelmente nasceu nem vegetação, porque a escolha é dele, a palavra é dele. Ser judeu não salva, ser bom não salva, levantar a mão, aceitar Jesus não salva.
Quem salva é Deus. Por isso que a gente deve glorificar o nome dele. E na conclusão do capítulo, versículo 30, ele diz: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam justiça alcançaram justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Os gentios não buscavam justiça e alcançaram a justiça única e exclusivamente pela misericórdia do nosso Deus, única e exclusivamente pelo chamado de nosso Deus, única e exclusivamente pela fé, que não vem de vós, é dom de Deus, única e exclusivamente pela graça. Os gentios, então, alcançaram, apoderaram, agarraram a justiça que é pela fé. E os judeus que tinham toda a lei, aquela coisa maravilhosa da lei de Deus, tropeçaram. Então, nós vemos aqui que os gentios começaram a entrar e os judeus sair, né? Os gentios foram enxertados, ele vai dizer mais no outro capítulo, e os judeus, os ramos foram quebrados, né? Deus, um pouco resfriado. Deus tenha misericórdia de mim. Vemos, pois, que a escolha de Deus é soberana e a responsabilidade humana é uma verdade, né? O homem é desculpável, Deus ordena o arrependimento, e se o homem não se arrepende, igual aconteceu, eles creram, mas não confessaram. Aqueles lá, muitos líderes judaicos, sacerdotes, etc. Então, Jesus por isso ele é uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. O evangelho, irmãos, é para ser pregado a tempo e fora de tempo para todos, né? E a eleição vai explicar quem é salvo, mas quem vai se perder vai ser por causa do pecado. E o que vai explicar no final é o pecado e a rejeição a Cristo, como exemplo dos fariseus escribas, né? Lá em Isaías, Isaías fala algumas coisas interessantes, né, sobre o tropeço dos judeus. Olha aqui, Isaías 8, 13 e 14. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele vosso temor, seja ele vosso assombro. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo as duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. Ou Isaías 28, 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que assentei em Sião uma pedra provada, pedra preciosa de esquina, ela que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse, não se confunda. A pedra de esquina, numa construção, era uma pedra que se colocaria no ponto inicial da obra, e essa pedra ela tinha que ser perfeita, um ângulo de 90 graus, para que toda a construção seguisse seu alinhamento perfeito. Além de tudo, ela precisava ter um prumo exato, para que todas as paredes que surgissem dela ficassem no prumo perfeito. Então, Jesus, essa pedra de esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se a pedra de esquina, está no Salmo 118, 22. Né? Então, nós temos que nos assentar sobre essa pedra, né? E ficar firmes lá como o fundamento firme da nossa fé. O que o capítulo 9 mostra? Primeiro, ele mostra o valor do Velho Testamento. Graças a Deus que a igreja, né, quando fechou o cânon, nem cogitou
em não colocar o Velho Testamento, né? Porque ele é um esteio para a nossa fé. Ele comprova que o novo é verdadeiro, né? Você vê que Paulo faz isso o tempo todo, né? O propósito de Deus no Velho Testamento é o mesmo revelado no Novo. Tudo começa no Velho e vem pelo Novo. Tem uma linha que se revela. E o método do Velho é o mesmo do Novo, que é a escolha soberana de Deus. Existe um princípio de graça em Isaac, né, em Jacó, né? É um princípio de escolha, é um princípio de graça. Deus deu graça. Em Noé, que achou graça. Então, as Escrituras, né, o Velho Testamento, vai ajudar a gente a entender esses problemas difíceis que Paulo mostrou. Outra lição que o capítulo 9 traz são lições pessoais, né? Ou seja, cuidado para não se apoiar em obras, no seu nascimento, sua religião, a sua congregação, a sua denominação. O mais importante é a sua relação com Jesus Cristo e Ele crucificado, porque só Ele salva, né? Por isso que tantas vezes a Bíblia fala para a gente se examinar, né? E a gente deve ter cuidado para não ler a Bíblia com preconceito, né? Os judeus eram tremendos, experientes, sabiam a Bíblia de cor, né? Os meninos judeus, como Jesus aos 12 anos, discutia com os doutores da lei. Então, quando você for na palavra de Deus, lembra que ela é a terra santa, né? Ore, peça a Deus revelação, né? Não leia descuidadamente, né? Admita que você pode estar errado em alguma interpretação da Bíblia que você teve até hoje, né? Seja como o cego de João 9. Eu sei uma coisa, eu era cego, mas agora vejo. Outra lição do capítulo 9 é lição para a igreja. Será que todo membro da igreja é salvo? A igreja verdadeira, ela é invisível, né? Estar na igreja, ouvindo pregação dia após dia e não ser cristão, uma lástima. Então, existe um perigo da gente de muitos entrarem numa falsa continuidade, né? Como os judeus achavam que eram filhos de Abraão, enquanto que a circuncisão verdadeira é do coração, não aquela que é física, né? Cuidado com a apostasia, né? O afastamento da palavra verdadeira, da fé verdadeira, tendo conhecido a fé verdadeira, tendo conhecido a palavra, tendo experimentado milagres, como diz Hebreus, mas não significa que era salvo. Cuidado para não focar em números, né? O que importa é muitos, o que importa é quantidade. Um dia um pastor me falou isso. O que importa é a quantidade, não a qualidade. A qualidade vem depois, então eu trabalho pela quantidade. Eu gostaria de perguntar a esse pastor hoje, com o templo fechado, e se a quantidade está permanecendo. É um negócio tremendo. Se muita gente não vai ao templo por causa do templo e não por causa de Cristo, né? O que esse corona está provando é os corações, né? Cuidado para não se fechar num ciclo, num clube religioso e não na igreja do Deus vivo. E cuidado para não pregar um evangelho baseado no homem, um evangelho baseado nas suas próprias ideias e não na palavra de Deus. Uma lição para a igreja é que a gente precisa esperar por um avivamento de Deus, né? Os gentios que não buscaram a justiça alcançaram. De repente, Deus resolve salvar uma multidão. Quem sabe se Deus não faz isso agora no nosso tempo, né?
Vamos andar em temor, crer na palavra toda, apegar-se à doutrina que conduz à piedade, doutrina, sã doutrina, sem orgulho, porque quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será abatido, né? Vamos abraçar o soberano propósito de Deus. E assim vamos entrar no capítulo 10, no próximo vídeo, a fé salvadora. Graça e paz, em nome de Jesus.